Olá pessoal, vou trazer para vocês resoluções de questões da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos 1. Essa primeira questão eu retirei do livro Circuitos Elétricos, de Nilson, 10ª edição. Ela está no capítulo 4, questão 29. Suponha que você seja um engenheiro projetista e alguém de sua equipe seja designado para analisar o circuito mostrado na figura 1. O nó de referência e a numeração dos dados mostrados na figura foram escolhidos pelo analista. Sua solução associa V1 e V2 os valores de 105 volts e 85 volts, respectivamente. Teste os valores fornecidos pelo analista para calcular a potência total gerada no circuito em relação à potência total dissipada. Você concorda com a solução apresentada pelo analista? Vamos para a solução. Bom, pessoal, vamos começar a nossa resolução. Fiz aqui o desenho do circuito da questão. A gente observa que o circuito ele possui duas fontes dependentes, uma fonte dependente de corrente e uma fonte dependente de tensão. E vamos iniciar utilizando os dados iniciais que a questão nos fornece para encontrar os valores dessas incógnitas das nossas tensões dependentes, o Φ e o V∆. Então, inicialmente, vamos analisar os dois nós, o nó 1 e o nó 2, cujas tensões já são conhecidas, para a gente encontrar aí. Então, a gente sabe que entre dois nós, ocorre aí uma variação de potencial, onde o potencial ele pode tanto se elevar como ele pode cair. Então, se eu for passar de um nó para o outro, a diferença entre esses dois potenciais deve ser igual à tensão entre os elementos entre esses nós. Então, aqui a gente observa que temos uma polaridade e o potencial no nó 1 ele é maior do que o potencial no nó 2. Então, se eu fizer V1 menos V2, tem que ser igual à tensão nesse resistor, onde a gente sabe que a lei de Ohm, tensão ela é igual a R vezes I. Então, a nossa resistência é 500 ohms e a nossa corrente que passa por esse resistor é Φ. O nosso V1 é 105 volts e o nosso V2 é 85 volts. Substituindo aqui e isolando o nosso Φ, a gente tem que Φ igual a 0,4 ampere. 0,04 ampere, desculpa. E da mesma forma que esses dois nós aqui e dessa diferença de potencial, nesses dois nós aqui ao extremo, que eu identifiquei como VD para representar o nó direito e VE para representar o nó esquerdo, a gente tem que em VD a diferença de potencial aqui entre esses dois nós, onde o nó de referência é o nosso, ele está ligado ao terra, então nossa tensão é 0 volts. E aí eu tenho que VD menos 0 volts é igual a tensão nessa fonte aqui, que é 75 volts. Então, VD igual a 75 volts. E da mesma forma, a gente vai fazer com os dois nós extremos, que é o VD e o VE. A gente sabe que VD menos VE tem que ser igual à tensão na nossa fonte dependente aqui. Então, VD menos VE vai ser igual a 1250 Φ, onde VD já é conhecido, 75 volts, e o VE vai ser o que a gente vai encontrar. VE vai ser igual a 1250 vezes o Φ, que o Φ é 0,04 ampere. Isolando o nosso VE, a gente tem que VE é igual a 25 volts. A gente também vai fazer análise desse tipo para a gente encontrar o nosso V∆. A gente conhece o nosso V2 e conhece o nosso VD. Então, a diferença de potencial V2 menos VD tem que ser igual à tensão nesse resistor, que é o nosso V∆. Então, isolando o nosso V∆, que é o que a gente quer encontrar, vai ser igual a V2 85, que é o dado que a questão nos deu, menos o VD, que é 75 volts que a gente encontrou. Então, o V∆ vai ser igual a 10 volts. Agora que a gente já encontrou as nossas incógnitas, vamos passar para a parte da potência. A nossa potência, a gente sabe que potência elétrica é calculada por V vezes I nas nossas fontes, onde uma fonte ela pode estar fornecendo ou absorvendo energia. Numa fonte de tensão, se a corrente está saindo do polo positivo, ela vai estar, por convenção, fornecendo energia e essa potência ela é menor do que zero. Caso a corrente ela estivesse no sentido oposto, saindo do negativo, ela estaria absorvendo energia e a potência seria maior que zero. Da mesma forma para uma fonte de corrente, se eu tenho uma polaridade e a corrente ela está no sentido do polo positivo, essa fonte de corrente vai estar fornecendo energia. Se ela estiver no sentido oposto à polaridade,
ela vai estar absorvendo energia. A partir da fórmula de potência e da lei de Ohm, a gente tem duas derivações dessas fórmulas, cuja potência ela vai depender da resistência dos resistores. E a gente sabe que a potência de um resistor, que o resistor ele sempre vai dissipar a potência, ou seja, ele vai absorver a potência. Ela pode ser dada por V ao quadrado sobre R e R vezes I ao quadrado. Outra lei também que eu vou lembrar com vocês é a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, que nos diz que o somatório das correntes de entrada é igual ao somatório das correntes de saída. Uma vez que para a fonte de tensão aqui de 75 volts, a gente só tem conhecimento da tensão, não sabemos a corrente da nossa forma e da mesma forma para a nossa fonte dependente. Então, a gente vai identificar aqui uma corrente que eu vou chamar de I2 e da mesma forma vamos colocar uma corrente aqui que eu vou chamar de I1. O sentido da corrente ela não vai interferir, você pode nos cálculos, certo? A intensidade é para dar a mesma coisa, a única coisa que vai mudar talvez seja o sinal. Se o sinal der negativo, indica que o sentido adotado ele deve ser o oposto. Se o sinal der positivo, o sentido adotado ele está correto. Então, feito isso, vamos agora fazer uso da nossa lei de Kirchhoff para poder encontrar os valores dessas correntes. Primeiramente, a gente vai começar aqui com analisando esse nó à esquerda, certo? Para a gente encontrar o valor de I1. Para a gente encontrar o valor de I1, a gente vai precisar identificar aqui as nossas duas correntes nesses dois ramos. Eu vou chamar essa corrente de I3 e vou chamar essa outra corrente aqui de I4. Então, como a gente viu, o somatório das correntes de entrada é igual ao somatório das correntes de saída. Se I1 está entrando nesse nó, eu vou colocar I1 igual às correntes que estão saindo, I3 mais I4. Pela lei de Ohm, a gente sabe que a corrente aqui vai ser igual à tensão sobre a resistência. Então, para o I3, a gente tem a tensão VE sobre a resistência 2,5 kΩ. Então, VE é 25 sobre 2,5 kΩ. E para o I4, a gente vai ter também a tensão sobre a resistência, onde a tensão vai ser a diferença de potencial aqui no extremo desses resistores. Então, eu vou ter VE menos V1 sobre 1000 kΩ. VE menos V1 sobre a resistência. O VE é 25 e o V1 105 volts. Então, isolando aqui o nosso I1 e fazendo o cálculo, a gente tem que I1 é igual a menos 0,07 ampere. Lembrando que deu negativo, o cálculo não está errado. Apenas o sentido que a gente adotou aqui, o sentido real, ele é invertido, ok? Mas vamos deixar assim, porque não vai afetar os nossos cálculos. E agora, para a gente encontrar o nosso I2, da mesma forma, a gente vai ter o I2 saindo, o I1 saindo e também vamos ter uma corrente nesse ramo aqui, que eu vou representar ela como entrando e vou chamar ela de I e delta, ok? Lembrando que o sentido convencional da corrente, ela é do polo positivo para o negativo, então se eu tenho uma polaridade aqui, eu vou representar a minha corrente para a direita, ok? E o sentido E aí a gente vai ter agora, ó, nesse nó, a gente tem a corrente que está entrando no nó é apenas o I-φ, tem que ser igual às correntes que estão saindo do nó, I1 mais I2. Então, como eu quero encontrar o I2, eu vou isolar o meu I2 aqui, e aí eu tenho que o I-φ vai ser igual à tensão nessa resistência dividido pela resistência de 500 ohms. Que aí a gente já tem o V delta, né, que dá 10, mas aí a gente tem que é V2 menos VD, V2 menos VD sobre 500. E a corrente I1 a gente já encontrou, que é 0,07 menos 0,07 ampere. E aí a gente tem que o nosso I2 é igual a 0,09 ampere, ok? Posso cortar essa parte? Corta essa parte. Agora, a gente vai calcular as nossas potências.
Aqui a gente tem todos os dados que a gente já calculou, certo? E vamos começar a calcular nossa potência da esquerda para a direita. Temos o nosso resistor de 2,5 kΩ e a gente conhece a tensão e a resistência, então vamos utilizar V ao quadrado sobre R. Substituindo os valores, onde o V nesse sobrescrito é o VE, a gente tem que a potência é igual a 0,25 watts. Agora, para o resistor de 1K, a gente consegue encontrar a tensão pela diferença de potencial entre esses dois pontos e a gente faz V ao quadrado sobre R. Substituindo os valores, a gente tem que a potência é igual a 6,4 watts de potência. Agora, a potência sobre a nossa fonte de corrente. A gente tem a tensão V1 e tem o valor da nossa corrente. Então, a potência é igual a V1 vezes o valor da fonte de corrente. 105, o valor da fonte de corrente é 12 vezes 10 a menos 3, vezes o valor de V delta, que a gente encontrou igual a 10 volts. Então, substituindo, a gente tem que o valor da fonte de corrente é igual a 12,6 amperes. Lembrando daquela regrinha que se a corrente ela está indo se a corrente ela está no sentido do polo negativo para o positivo, então ela vai estar fornecendo energia. E por conversão, quando ela está fornecendo energia, a nossa potência é menor do que zero. Então, eu coloquei aqui o sinal negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, fornecendo energia, ok? Para o resistor agora de 500 ohms, eu vou utilizar o R vezes I ao quadrado, já que a gente já tem o Wi-Fi, substituindo os valores, P de 500 igual a 0,8 watts. Para o resistor de 2,5 kΩ, a gente vai ter V ao quadrado sobre R, substituindo os valores, onde o V é o V2, temos 1,7 watts de potência. Para o resistor de 500 ohms aqui mais à direita, a gente vai ter a tensão V delta ao quadrado sobre a resistência de 500 ohms, potência igual a 0,2 watts. Para a tensão aqui 75 volts, para uma fonte a gente tem que a potência igual a V vezes I, onde o V é o próprio valor da fonte e o I é o I2 que a gente encontrou. I2 igual a 0,09 e a potência dá 6,75 volts. A gente tem que a corrente aqui, ela está saindo do polo negativo, né? Ela está vindo aqui no sentido oposto. Se ela vai do negativo para o positivo, ela está absorvendo energia e a potência é positiva. Então, a nossa fonte aqui, ela está absorvendo energia ou dissipando. E para a nossa fonte de tensão aqui, dependente, por último, a gente vai ter a tensão vezes a corrente I1. A tensão é 1.200 vezes Iφ, que é 0,04, e o I1 é igual a 0,07 ampere. Lembrando que para a potência a gente vai utilizar o módulo desses valores e em seguida a gente faz aquela análise. Aí lembrando que a corrente I1 ela deu negativo, então o sentido real ele é o oposto ao que a gente adotou. Então, se ele é o oposto, ele vai estar saindo do polo positivo. Se ele está saindo do polo positivo, essa fonte ela está fornecendo e o seu valor aqui ele vai ser negativo. Então, fornecendo energia, ok? E, por último, a gente vai calcular a nossa potência total, onde a nossa potência total dissipada ou absorvida vai ser igual ao somatório de todas as potências dos nossos resistores, mais a potência da nossa fonte de 75 volts, que ela está absorvendo energia, que aí esse somatório dá 16,1 watts. E o somatório o total da nossa potência fornecida vai ser igual ao somatório da potência da nossa fonte de tensão dependente, que deu menos 3,5 watts, mais a potência da nossa fonte de corrente dependente aqui, que deu menos 12,6 watts. Lembrando que eu não estou considerando o sinal. A gente vai considerar o sinal da nossa fonte, se essa potência é fornecida ou absorvida, quando a gente for calcular a nossa potência total, onde a nossa potência dissipada ela é positiva, potência dissipada ou absorvida, ela vai ser 16,1 watts positivo,
E o total da nossa potência fornecida, como a gente já viu anteriormente, a nossa potência fornecida ela é por convenção negativa, então menos 16,1. E a gente tem uma potência total aí de 0 volts. Então a gente conclui que a solução inicial da analista na questão ela está correta.